Próximo inscrito no dia de hoje, Guilherme Nascimento Guiral, ele é representante da Associação dos Servidores e Servidoras da Defensoria Pública de São Paulo. Bom dia, Guiral, bem-vindo. Bom dia, conselheiras, bom dia, conselheiros, bom dia, presidência, bom dia a todas e todos que nos acompanham de forma virtual e aqui presencial. Hoje vamos dar início à nossa fala aqui da associação. Começando que nessa quarta-feira, dia 12/7, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo respondeu a 2 consultas formuladas por municípios, decidindo pela possibilidade de contagem de tempo de serviço prestado durante o período compreendido pela Lei Complementar 173 de 2020 para todos os efeitos administrativos. Por sua vez, a ASDEPESP acompanhou a sessão do Tribunal de Contas e está atenta aos desdobramentos da questão junto à Defensoria Geral, demais entidades de classe e a nossa assessoria jurídica, conforme comunicado da Defensoria Pública Geral, informando que aguarda a publicação de acórdão para emitir parecer jurídico quanto à possibilidade de implementação administrativa da referida decisão no âmbito da Defensoria Pública. Enquanto representantes da categoria de servidores e servidoras da Defensoria, que se desdobrou para trabalhar durante a pandemia, correndo os riscos de saúde, tanto físicas quanto psicológicas, característicos daquele momento, esperamos que seja seguido pela Defensoria o caminho evidenciado pelo Tribunal de Contas do Estado e já trilhado pelo Tribunal de Justiça, sendo as medidas tomadas de forma administrativa e que todas as concessões retornem ao seu status quo antes da promulgação da referida lei em todos os casos por ela afetados. Temos também aqui uma questão premente relativa à robusta e pedagógica apresentação feita pela CTI e pela EDEP. Nesse ponto, quanto aos equipamentos de tecnologia da informação, sobretudo há um ponto que já foi bastante tratado por nós no momento do início da pandemia e em seu curso, que é a distribuição igualitária dos equipamentos e recursos tanto para servidores quanto para defensores. É sabido que hoje há uma diferença na configuração dos notebooks cedidos. Além disso, os equipamentos dos servidores não possuem a modalidade do pacote Office instalável, sendo sua contratação pelo servidor com verba própria ou através do programa da EDEP, que não se destina ao trabalho, mas sim às atividades acadêmicas. Tal distribuição igualitária é de extrema importância, pois alguns servidores necessitam, inclusive, de equipamentos mais robustos do que os próprios defensores e defensoras para executar o seu trabalho. Sobretudo quando atuam diretamente com planilhas complexas de Excel, com macros em Visual Basic, necessárias muitas vezes para a gestão administrativa, tanto da defensoria como um todo, quanto nas unidades, ou que realizam trabalhos complexos de design, programação e etc. Inclusive, uma dessas diferenças versa sobre o próprio headset fornecido recentemente, que é usado pelos servidores, que para nós possui áudio mono e para os defensores possui áudio estéreo. Esperamos que essa questão seja enfrentada pela instituição para que possamos melhor atuar em prol dos usuários e usuárias. Outra questão de alta importância que deverá ser tratada por este Conselho em breve é o nosso projeto de expansão. Nesse caso específico, entendemos ser necessário a oitiva da sociedade civil de maneira ampla e democrática, tendo inclusive acesso das entidades nos autos do processo para que seja possível sua manifestação tanto no momento aberto, quanto em eventuais protocolos a serem feitos nos autos. A participação da sociedade civil nessa questão é de grande importância e será ela que deverá ditar os caminhos que a instituição deve tomar daqui em diante, pois tratam-se de pessoas engajadas nas lutas sociais e que conhecem empiricamente, no dia a dia de seus afazeres, as necessidades da população mais carente e de onde o orçamento público consignado aos cuidados administrativos da Defensoria deverá surtir melhor efeito, congregando um melhor custo-benefício quanto aos gastos públicos a serem despendidos. Marcamos também a posição firme quanto à necessidade da expansão vir a ser realizada com o devido respeito às métricas institucionais, no tocante à distribuição e provimento de novos cargos de servidoras e servidores, tanto nas unidades quanto nos núcleos e órgãos administrativos para fazer jus à maior demanda que virá. O planejamento de novas unidades ou expansão das atuais, bem como de eventuais novas trincheiras a serem desbravadas pela instituição, devem vir acompanhadas de um quadro técnico e administrativo adequado para que o atendimento da população seja coerente com a grandeza da instituição e não de maneira atabalhoada que pode servir somente para a criação de expectativas e frustrações futuras com relação ao nosso atendimento. Esta associação manifesta, portanto, a intenção tanto de uma manifestação própria nos autos, caso seja necessária, quanto a utilização de instrumentos democráticos de escuta e consideração das manifestações da sociedade civil, como audiências públicas, etc. Por fim, gostaríamos de parabenizar a participação do CAD, do GAID, representantes do CAN, no evento que tratou da apresentação de cartilha de casos complexos, notando a grande importância da participação, especialmente do CAD,
neste tipo de evento, por tratar também de questões relacionadas à saúde e trabalho, quando atuação nesses tipos de atendimento. Sendo assim, agradeço e tenham todos uma boa sessão. Obrigado, Miral, mais uma vez. Parabenizando a Associação dos Servidores pela participação no nosso momento aberto de hoje. Traz pontos importantes aqui. Vou começar do final para o início. Acho que com relação à expansão, Guinal, é importante mesmo esses espaços de participação democrática. Acho que a instituição vive hoje o desafio, vai viver, ainda bem, né? O prognóstico positivo de se expandir seus quadros mais uma vez, que é sempre motivo de muita alegria para a instituição, mas o seu desafio é tentar fazer disso, de fato, além do espaço democrático que é da nossa identidade, mas também um espaço que seja efetivo, né? Acho que a Defensoria Pública, com as diversas agendas que tem, as necessidades que tem que suprir, até por mandamento constitucional, tem outros elementos hoje importantes também que entram nessa equação, como a potencialidade da atuação digital, da atuação remota, que numa perspectiva consegue também dar boas respostas aos usuários, fazer disso um elemento positivo, mas, sem sombra de dúvidas, estar presencialmente também, né, fundamentalmente, nos espaços onde ela ainda não está. Tudo isso aliando, claro, né, a sempre necessidade de se olhar a estrutura atual com relação a eventuais suportes por sobrecarga, inclusive. Então, tudo isso, sem sombra de dúvidas, estará aqui no espectro de discussão do colegiado. A Associação de Servidores certamente vai participar disso também, sociedade civil, para que esse processo transparente transcorra de modo com que a Defensoria Pública tenha um horizonte claro de como vai perseguir sua expansão institucional ao longo dos próximos anos. Um outro tema trabalhado também aqui pelo Guilherme, até acabei não comunicando pela presidência, nós fizemos isso em informe institucional ao longo da semana, que é um assunto que a gente já vinha acompanhando já de algum tempo, Defensoria Pública Geral, a sua assessoria jurídica, que é a pauta e o julgamento no Tribunal de Contas e duas consultas dos municípios paulistas com relação a... O Iguiral colocou aqui, mas tentando aqui ilustrar um pouco qual que foi o efeito prático, a Lei 173, lá de 2020, trabalhou de maio de 2020 a dezembro de 2021, até o último dia útil de 2021, alguns temas. Ela é uma lei nacional, não é uma lei federal, portanto ela se aplica a todos os entes, a todos os poderes, e ela trabalhou alguns efeitos materiais e jurídicos por conta da pandemia. O fundamento por ali era gerar principalmente fluidez de caixa aos entes para fazer frente justamente ao momento da pandemia que a gente viveu. E para os servidores públicos em especial, o artigo 8º daquela lei trouxe consequências que a gente muito bem sabe aqui, e resgatando algumas delas, talvez a principal sentida foi justamente a suspensão, né, ou a não contagem de prazo, né, de tempo para vantagens pessoais, de maio daquele ano até dezembro. E 1º de janeiro de 2022, isso foi retomado naturalmente, porém, alguns questionamentos jurídicos se sucederam após o término da vigência dessa lei temporária. E um deles é justamente esse, a suspensão da vantagem, da suspensão da contagem do tempo. Esse foi um tema que foi objeto de algumas ações diretas no Supremo Tribunal Federal, se não me engano foram 7 ou 8 ali, não vou me lembrar agora ao certo. Todas elas, exceto uma, enfrentaram de maneira mais ampla os dispositivos da Lei 173, e inclusive esse. Então, foi um julgamento mais geral, mas houve entendimento de que essa lei tinha compatibilidade com a Constituição, portanto, essa suspensão seria válida. Uma outra ADI também trabalhou isso especificamente, que é o fenômeno da suspensão da contagem do tempo. Também, um julgamento monocrático ali, teve a constitucionalidade chancelada. No entanto, muito se trabalha, né, um olhar jurídico em todos os espaços sobre esses efeitos, e a Defensoria Pública Geral atenta a esse movimento. Nós temos visto aí diversos projetos de lei que trabalham tanto na perspectiva federal como no estado de São Paulo, justamente uma lei que faça contraponto a esse fenômeno, mas também há o olhar
e aqui materializado nessa decisão do Tribunal de Contas, de que essa contagem é possível. Nós vimos acompanhando, como eu disse, nós estamos aguardando agora a publicação desse acórdão, tá? Para fazer uma análise mais aprofundada, todos os pormenores. Lembrando que aqui em São Paulo também, o Tribunal de Justiça, o Conselho Superior da Magistratura, salvo engano, teve um entendimento de que não se aplicava, ou se aplicava a lei, um entendimento administrativo. Esse é o status de momento, é esse. E é óbvio que nós vamos estar acompanhando isso, dialogando com todas as associações, servidores e defensores, na perspectiva de, claro, né, aplicar o entendimento do Tribunal de Contas, se uma vez consolidado e uma vez seguro, como a gente sabe. Mas agradecer aqui a participação e aproveitar para fazer essas ponderações também, como nós antecipamos já em comunicado institucional.